todo mundo. Meu nome é Tatiana Teixeira, eu sou editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e junto com a pesquisadora e professora Neuza Maria Bugiquian, apresento Diálogos IMEU. OPEU e Diálogos IMEU são duas iniciativas de difusão científica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para os Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU, que conta com apoio da FAPESP, do CNPq e da CAPES. Hoje, nós estamos de novo juntas, eu e Neuza, num programa, depois de vários episódios, e um episódio que é sobre política econômica, a área de pesquisa e expertise da Neuza, com direito ao lançamento de livro em primeira mão, o livro A Economia Política do Governo Trump, publicado pela editora Apres e organizado pela Neuza, junto com o professor Henrique Menezes, da Universidade Federal da Paraíba, e com capítulos de vários pesquisadores do INCT-INEU. Bom, esse episódio do Diálogos acontece numa semana em que o governo Biden, Joe Biden, teve uma vitória, que não foi fácil, mas teve, sobre o seu plano de infraestrutura, que foi aprovado e sancionado, finalmente, de 1,2 trilhão. Então, a gente já tem esse agito da semana na área da Neuza. Vou pedir, Neuza, que você se apresente para quem está chegando agora ao Diálogos, falando da sua trajetória, e daí a gente segue. Oi, Tati, que bom, né? A gente está aqui de novo na bancada, na telinha aqui, nós duas. Você pediu para eu me apresentar institucionalmente. Eu sou formada pelo programa Santiago Dantas de Relações Internacionais, né? Então, meu doutorado, meu mestrado foi feito por essa instituição. O meu orientador é o professor Sebastião Velascos, da Unicamp, e os temas de pesquisa nos quais eu tenho debruçado aí ao longo desses anos todos política comercial sobre serviços, né? A política comercial norte-americana na área de serviços, no setor de serviços, serviços financeiros, principalmente, serviços de telecomunicações, serviços digitais. E, além disso, a gente acaba, por conta do programa que nós duas apresentamos, a gente acaba estudando outros temas, né, que não são só esse da agenda. Então, a gente acabou se tornando uma especialista em políticas dos Estados Unidos, tanto política doméstica como política externa. Então, a gente pode se dizer que a gente tem essa especialidade, né, nessa agenda hoje de um modo geral, mas são estudos políticos, é isso. Apesar de ter aprovado o plano de infraestrutura, um outro pacote antes desse, o governo parece que ainda está longe de ter alguma tranquilidade, né? Uma pesquisa que foi divulgada também esta semana, da ABC News, junto com o jornal The Washington Post, mostra que para 70% dos eleitores, não é pouca coisa, a economia está ruim, e Biden tem uma aprovação que gira em torno de 41%. Né? E aí, olhando o cenário da economia, a gente tem uma economia que não engatou, apesar dos esforços que vêm sendo feitos pelo Biden, a gente ainda não viu a aprovação do plano, que é talvez assim, o carro-chefe, né? Assim, do que ele quer deixar como legado, em termos de benefícios sociais, investimento para uma transição energética, né, o Build Back Better, talvez tenha a transição no Banco Central, enfim, não se aposta nisso, mas está aí no horizonte. Então, a onipresente pressão republicana, pressão dentro de casa, né, da ala mais progressista, que pede mais regulação, enfim, várias agendas acontecendo. E aí, pensando no seu livro, nas suas pesquisas, minha pergunta é, assim, para além da pandemia, Biden ele enfrenta mais desafios do que Trump enfrentou? Assim, e, além disso, o que é ainda muito Trump e o que a gente pode dizer que já é mais Biden, né? Que já teve uma virada? É possível identificar isso hoje? Muito bem, Tati. Essa é uma pergunta muito difícil, né? Na verdade, o Biden já sabia que ele enfrentaria toda sorte de dificuldade. Afinal de contas, ele pegou o país aí com 3 crises, né? A crise da saúde, a crise econômica e a crise social. Mas o Trump também não estava bem, né? Ele, inclusive, perdeu as eleições por conta realmente de uma performance na economia.
É claro que o governo da vez é que vai ser cobrado, e, portanto, o Biden está sendo cobrado. E aí, assim, mas eu acho que o que a gente pode esperar com o Biden, com todas essas dificuldades que você trouxe, né, que elas são verdadeiras, são reais, né, que eu quero dizer, são factuais, de aprovar tudo isso, né, até que ponto a farra do gasto, como os republicanos chamam, até que ponto eles teriam essa liberdade de seguir adiante com esses planos, né, a implementação disso. Claro, a gente já viu aí que os progressistas, né, os democratas da ala progressista do partido, já não conseguiram negociar, né, a aprovação do pacote social. Então, por aí tudo a gente vai vai vendo que as coisas para o Biden vão ser bastante difíceis, isso já é esperado e ele também já esperaria por isso, né, não seria diferente. Mas eu acho que o ponto aqui a ser colocado é o que os orientadores ou os pensadores, os analistas intelectuais que trabalham aí nos think tanks norte-americanos, o que eles estão dizendo para o Biden, né? O que ele deveria fazer, o que não deveria fazer. Portanto, assim, continuar ou não continuar, ou seja, descontinuar de forma decidida sobre as políticas que vinham sendo implementadas pelo governo Trump. A gente já falou aqui no programa sobre a ênfase do governo Biden em fazer a política externa dos Estados Unidos atender às necessidades da classe média dos Estados Unidos. Especificamente, a nossa discussão foi sobre aquele documento que você apresentou aqui, inclusive comigo, né, de orientação estratégica de segurança nacional, um guideline, né, uma orientação, uma diretriz provisória, e que foi emitida em março de 2021. A gente pode dizer que a premissa maior do governo Biden é que a reestruturação doméstica, as reformas domésticas, elas seriam um pré-requisito para uma política externa bem-sucedida. É isso que eles estão pensando. E isso, por quê? Porque a saúde da economia, a força da economia dos Estados Unidos seria a principal fonte de projeção externa de poder, e qualquer instabilidade política doméstica, ou seja, no âmbito nacional, poderia minar a credibilidade da política externa dos Estados Unidos. Então, veja, eles estão preocupados, esses são os internacionalistas, né? Estamos falando dos defensores da ordem liberal, que está sob liderança dos Estados Unidos, com todos os problemas, né, que vem enfrentando, que vem causando, que, aliás, né, se a gente for discutir aqui qual seria a razão de tudo isso, né, as causas dessa instabilidade da ordem internacional, a gente já vai ver que é justamente pelo comportamento dos Estados Unidos, né? Mas a preocupação dos apoiadores de Biden é como o governo vai correlacionar essa reforma, essa reestruturação doméstica e suas prioridades imediatas para a política econômica no exterior, ou seja, como fazer com que a classe média norte-americana seja beneficiada, especialmente quando se trata de política comercial e das investidas dos Estados Unidos em termos de exercício de poder militar. O que esses defensores da ordem liberal internacional, portanto, estão colocando, né? Como se as preocupações com o impacto político, econômico e social da globalização na política interna dos Estados Unidos, ela, embora, né, essas preocupações sejam válidas, sejam legítimas, o que esses orientadores do Biden, do Partido Democrata, estão dizendo é que as respostas baseadas no protecionismo seriam um erro, não deveria seguir por aí, né? E eles estão dizendo que essa instabilidade política decorrente da globalização, ela então seria até menor do que de fato ela está sendo, do que se atribui, né? Então, essa instabilidade não seria fruto dos efeitos da globalização. E, particularmente, as conexões entre a ascensão da China, esse é o ponto, né? E a perda de emprego nos Estados Unidos seriam mais fracas do que se pensa. Essa é o que a gente tem visto vindo desses think tanks, né? Uma orientação para o Biden seguir nesse caminho.
né? A prescrição desses pensadores é para que os estrategistas de segurança nacional do Biden, diante de muita pressão por medidas protecionistas, que a gente viu lá com Trump, por motivos políticos e de segurança, mostrem os benefícios da maior presença econômica e financeira dos Estados Unidos no exterior. Então, é todo aquele negócio de fazer a política doméstica olhando para fora, olhando para os aliados, né? E não cometer aqueles abusos do Trump, que foi de colocar as tarifas, de colocar as cotas em termos de quantidade, né, para os parceiros que exportam para os Estados Unidos. Então, eles estão dizendo assim, não caia nesses erros. Agora, de qualquer forma, porque eles estão dizendo que tem benefício da maior presença econômica e financeira dos Estados Unidos no exterior, alargaria ainda mais, aumentaria ainda mais o poder e a influência do país no mundo, né? A recomendação é para que a estratégia de segurança nacional destaque N maneiras pelas quais os cidadãos norte-americanos se beneficiariam disso. E como é que você faz isso? É uma tremenda de uma tarefa. Como é que você vai comunicar isso? Como é que você vai criar empregos aqui? Né? A gente pode considerar, por exemplo, o aumento dos impostos, que é uma das fontes, né, de financiamento desses planos todos que o Biden conseguiu aprovar agora, né? Pacotes bem menores do que ele originalmente pretendia, né? Mas, enfim, a preocupação dos analistas, como os integrantes, né, dos think tanks mais importantes aí, por exemplo, o Carnegie Endowment é um deles, é que o governo Biden tensione ainda mais a relação entre os Estados Unidos e China. Se a gente for olhar todas as falas, os discursos do Biden, dos integrantes do governo dele, eles todos vão colocar a China como sendo a grande ameaça, né? Diferente do que a gente viu em outras administrações, que a Rússia aparecia sempre como a principal ameaça, hoje é a China. E é a China econômica, né? É a China estratégica em termos de competição tecnológica, né? E aí a preocupação desses liberais, né, dos defensores da ordem liberal, é que o Biden, portanto, coloque um excessivo peso na questão moral, que divide, né, os atores entre favoráveis à democracia e autoritários, e diminua as margens de Washington para acomodação, para flexibilidade e ponderação, né, margens que serão necessárias para conduzir o relacionamento sino-americano. Por que eles estão dizendo isso? Toda vez que os Estados Unidos colocam a China como essa grande ameaça e impõem tarifas, não é para impor novas tarifas. Também, né, a gente não está vendo que estão sendo derrubadas essas tarifas, elas continuam lá, mas a orientação é para que novas tarifas não surjam, não sejam levantadas, não sejam impostas. A ênfase nos valores democráticos liberais que o Biden tem colocado muito com relação aos direitos humanos, né, das minorias na China, por exemplo, esses orientadores estão dizendo assim, olha, muita ênfase nisso vai criar dificuldade para acomodar a questão envolvendo a China e Taiwan, por exemplo, um conflito que seria catastrófico. Então, tudo isso tem sido, assim, a orientação é para ponderação, porque eles acham que os resultados não vão, os empregos não vão voltar para os Estados Unidos. Diferente do que o Trump quis fazer, esses empregos não voltariam. E esse tipo de análise, ele pondera que, economicamente, a maioria dos aliados dos Estados Unidos se beneficia muito dos laços econômicos com a China. Então, montar muito, né, colocar muita força no discurso, democracia versus, né, um governo autoritário, não vai levar a nada, não levaria a nada, e dificultaria essa reestruturação doméstica nos Estados Unidos, né? Dificultaria a criação desses empregos, dificultaria o influxo de investimentos, né? E para os parceiros dos Estados Unidos, idem, né? Dificultaria o acesso aos suprimentos de energia garantidos pela Rússia.
também chega nesse nível. Isso é especialmente verdadeiro para os países como a Alemanha, que acreditam que o futuro econômico dela está ligado, entrelaçado com o da China. Quando forçados a pesar, né, esses trade-offs entre os interesses econômicos de curto prazo e os valores democráticos e liberais de longo prazo, os alemães acham que a maioria optará pelo primeiro. Quer dizer, uma estratégia realista de aliança nos Estados Unidos precisa se concentrar nos interesses comuns, pelo menos tanto quanto nos valores comuns. É isso que vem, que a gente nota como orientação. Como isso vai se dar na prática? Essa é a grande pergunta, né, que fica. E eu não saberia te responder, né? E nem sei te responder se a vida do Biden vai ser, né, o caminho dele vai ser menos cheio de obstáculos, como a gente está prevendo, né, com problemas aí grandes, de qualquer forma, para os Estados Unidos. Vão se recuperar? Claro que vão se recuperar, né? Tem N fatores aí depois a favor. Mas, enfim, nesse momento, de fato, o Biden está sendo crucificado, né? E eu acho que aí, nesse ponto, existe aí uma questão em aberto. Essa é a verdade. O que eu coloquei, que eu trouxe para você, quais são as orientações a esse respeito? O que a gente está vendo é que não é para seguir com esse protecionismo trumpista, com essa cara de Trump. Tem sempre protecionismo, a gente sabe que os Estados Unidos tem vários mecanismos, várias ferramentas, instrumentos de política comercial que favorece os Estados Unidos, portanto, e que acaba colocando uma barreiras, imposição para os parceiros e para outros que não são parceiros. Isso eles sempre colocaram, mas não com essa cara do Trump. É isso que eu tenho visto como uma perspectiva, né, de como será seguido. É não ter, talvez, moderar mesmo o discurso, para que os Estados Unidos se torne de novo legitimado, confiável perante os olhos dos parceiros aí. O único comentário em relação à política doméstica é que me parece que, por enquanto, Biden, e aí numa comparação com Trump, né, também pensando no seu livro com o Henrique, é que, por enquanto, Biden está perdendo essa guerra da narrativa, né, essa guerra da informação, porque ainda, apesar de todos os esforços que o governo democrata tem feito, isso ainda não parece ter se traduzido na percepção da população, de que está, de fato, melhorando, de que o governo está tomando medidas e, enfim, que isso vai beneficiar a população no médio e no longo prazo. Enfim, comentário complementar. No livro, eu queria voltar para o livro, eu acho que aí a gente já meio que segue para o encerramento, né? Já avançamos aqui no tempo. No livro, vocês abordam vários temas, né, como meio ambiente, assistência alimentar, inovação, assim, é bem diversificado, né? Mas também, e aí eu vejo que tem uma maior atenção nisso, se concentram nas relações bilaterais, e aí, como você já relatou, assim, principalmente na China. E aí, a minha dúvida em relação ao livro, né, uma dúvida, assim, uma curiosidade, se esses são os assuntos, né, quando vocês pensaram no livro, são os assuntos que são prementes quando a gente olha para a política econômica, a política comercial dos Estados Unidos, e também de que forma, assim, quem vai olhar o livro, né, pesquisador da área, de que forma o livro pode ajudar esses pesquisadores? Então, a gente levanta questões, a gente traz questões aí no nosso livro que são justamente as questões que estão sendo criticadas por esses orientadores de política externa do governo Biden, né, que estão, como eu já falei, preocupados com esse papel dos Estados Unidos na ordem liberal internacional. Por quê? Porque o Trump faz esses movimentos muito bruscos, né? A gente registra isso, por exemplo, a retirada unilateral do Acordo do Clima de Paris, a recusa em pagar as taxas anuais obrigatórias das instituições multilaterais, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, e em um momento tão crítico, né? A inobservância do sistema de comércio multilateral regido pelas regras
regras da OMC, a disputa comercial com a China, é claro, a gente aborda isso. De fato, as políticas econômicas do Trump, elas implicaram numa reversão da regulamentação em setores muito importantes, como o setor financeiro, o setor de telecomunicações, mudança de regras sobre determinados investimentos, na redução, a redução de tributação, né? O Trump dizia que todas as mudanças que ele tinha implementado, o propósito era aumentar a produtividade e o emprego. E é isso que os alertas, né, que chegam ao Biden dizem que não foi isso que aconteceu. É claro que, né, ele, sendo o Trump como quem é, né, ele não poderia perder essa oportunidade, né, dizendo, né, ao dizer que essas políticas teriam sido as mais acertadas porque levaram aos ganhos de mercado de ações. Então, a gente não vai discutir aqui sobre o que aconteceu. Só lembrando que taxas de juros mais baixas do que o esperado, o dólar mais fraco e recompra das ações eram, em princípio, as bases da recuperação econômica concebida por Trump. Isso a gente coloca no livro, a gente traz isso, tem, né, capítulos, são os vários capítulos, a gente está abordando isso, explorando e fazendo esses registros todos para mostrar, né, o que acontece com o Trump, qual é a orientação dele, a base dele, né, no que ele estava apostando. Então, taxas de juros mais baixas, e dólar mais fraco, e essa recompra de ações, que inclusive o Biden já criticou aqui, né, essa política de recompra de ações, enfim, não vamos discutir também que isso dá uma aula extensa demais. Embora esses fatores possam causar um impulso temporário, né, nos mercados, eles não aumentaram a produtividade de longo prazo, conforme ele disse que faria, né? Sem a qual o desempenho do mercado de ações e a atividade econômica mais rápida também não pode ser sustentadas. Essa é a questão, né? E é interessante também lembrar que, desde o início, os críticos da política econômica do Trump diziam que o fracasso político no âmbito doméstico, no fronte doméstico, em termos de redução de impostos, por exemplo, faria ele dobrar a aposta na desvalorização cambial e no protecionismo econômico. E isso a gente lia lá em 2017, 2018, e de fato foi isso que aconteceu. A gente coloca isso, a gente aborda isso no livro, nós trazemos essa questão no livro, né? Sobre o gasto... Explica né, isso melhor para quem está ouvindo. Você colocou muita informação junto, assim, para quem, né, não é especialista, desvalorização cambial e, assim, me explica um pouco melhor isso para, assim, a desvalorização cambial é, por exemplo, né, o dólar perante as outras moedas. Então, sendo o dólar a moeda, né, do sistema, a moeda sistêmica, né? Quando ele faz essa desvalorização, ele ganha competitividade para o próprio mercado dos Estados Unidos. Ele quer diminuir, ele tinha uma preocupação muito grande em diminuir o déficit, né? Então, essas manobras que ele coloca, ele, na verdade, queria reduzir os impostos, né, e compensar com essa desvalorização cambial para aumentar, portanto, a competitividade dos Estados Unidos nas exportações, né? E aí ele também, se isso não funcionaria, ele, junto com isso, ele faria o protecionismo econômico, ou seja, ele subiria as tarifas. Ele colocaria as tarifas, inclusive, para os parceiros, inclusive para os aliados, né? E agora o Biden, inclusive, não apostaria nessa política, né? E ele está justificando que os pacotes dele teriam fontes, um aumento de impostos, inclusive. Agora, com o governo Biden, olhando em retrospecto, tem algum tema que você pensa, assim, que vocês teriam incluído para que seja possível, talvez, fazer uma comparação num segundo livro, né, um segundo volume sobre política comercial do governo Biden mais à frente? A gente teria que pegar todos esses temas novamente, né, e rediscutir eles hoje num outro contexto, né, nesses contextos, nessas diferenças, porque há muitas, né, as variáveis são diversas, então a gente não tem como
tirar isso dos contextos, né, dos seus respectivos contextos. Então, a gente repetiria essa temática, né, com certeza, e eu incluiria certamente a crise da saúde, né, quer dizer, o quanto que isso, qual a diferença dessa crise em relação às crises antigas, o que a gente viu na de 2007, 2008, ou seja, qual é o fundamento, qual é a natureza dessa nova crise, quais são os enfrentamentos, com que instrumentos o Biden né, elencou, elegeu para ele lidar com isso. Então, acho que isso seria, que a gente ainda está vendo, a gente está vendo como isso está se envolvendo, a gente precisaria seguir adiante acompanhando, né, monitorando realmente as ações, né, as políticas implementadas dele, para a gente notar até que ponto isso funcionou ou não funcionou. E isso vai contra os princípios dos defensores da ordem liberal internacional, né? A retórica nacionalista de América em primeiro lugar, o America First, causou arrepio aos internacionalistas liberais, né? Então, eu acho que trazendo, né, fazendo uma comparação, vai ser muito interessante fazer um trabalho recuperando, né, pegando esses registros que a gente já tem e fazendo novos com essa nova orientação, e como que o Biden seguiria, se é que ele vai seguir essa orientação que ele tem recebido dos defensores da ordem liberal internacional. Olhando para o livro, e, enfim, agora a gente está, vou pedir também para você já emendar a sua resposta com uma indicação de leitura sobre o tema, enfim, que você algum autor relevante, olhando para o livro e olhando para o governo Trump, que palavra ou expressão você colocaria como sendo o legado do Trump na área de política econômica comercial? O legado do Trump, eu acho que não é um legado, né? O exemplo que ele traz é de muita contradição para esses defensores da ordem internacional, ou mesmo, né, se a gente pegar os republicanos da ala aí clássica do partido, né? Hoje ele mostra que, na verdade, esse impacto todo está sendo praticado de uma forma que arrepia os liberais europeus, inclusive, né? E que aí você deixaria, vamos dizer assim, exemplo, né, a não ser seguido. Então, os Estados Unidos ele precisa ter essa projeção, ele precisa passar realmente essa força, esse exemplo, ele tem que liderar pelo exemplo, e o exemplo que o Trump deixou foi exatamente um exemplo de não fazer aquilo, quer dizer, de um autoritarismo, né, e de colocar muito às claras que os Estados Unidos, sim, vão continuar fazendo a política que sempre fez e ninguém poderia contrariar, ninguém poderia questionar, né? É isso que ele, de um modo geral, está colocando, né? Deixou para a gente, né? Deixou como um histórico aí, né? Como um registro que realmente os republicanos liberais também, né, da ala aí tradicional, vão ter que lidar com isso, né, porque está registrado. Então, além do seu livro, enfim, organizado por você e pelo Henrique, recomendadíssimo, você quer indicar mais alguma outra leitura ou a gente pode encerrar? Olha, Tati, tem muita coisa, né? Tem tanta leitura, né, que a gente poderia indicar aqui, mas eu fiquei pensando especificamente sobre as crises financeiras. Então, esse é um tema que sempre me atrai muito, eu acabo lendo muito a respeito do que os registros, né, que são feitos com relação às crises. Então, a crise financeira de 2007 e 2008, ela foi bastante documentada, né? Ela realmente precisa ser lida, precisa ser estudada, e eu acho que, como indicação, eu indicaria o Crash, How a Decade of Financial Crisis Changed the World, ou seja, como, né, com esse crash, como a década de crises financeiras mudaram o mundo, porque
tem um impacto muito grande. Isso não foi um evento banal, isso deixou marcas muito profundas, justamente nesse modelo, nessa estrutura da ordem internacional liberal. O autor é Adam, deixa eu ver aqui, Adam Tooze, que é um professor da Columbia University, e ele, né, você que gosta desse termo, ele traz uma explicação muito sagaz dos mecanismos que produziram a crise de 2008 e as suas consequências. Ele demonstra a natureza profundamente entrelaçada dos sistemas financeiros europeu e americano e que contagiam, e norte-americano, e que contagiam o resto do mundo, né? Ele, de uma forma muito detalhada, por isso que talvez não seja tão agradável, né, porque é meio técnico, mas muito amarrada. Ele traz a história da crise até as negociações, ações e ameaças do momento Trump. Então, é realmente uma perspectiva muito, muito necessária sobre um acontecimento dramático e as consequências de longo prazo, né? E essa crise de 2007, 2008, que abate Wall Street, ela se espalha por todo o mundo, dos mercados financeiros, né, do Reino Unido, da Europa, até as fábricas, né, e da Ásia, até o Oriente Médio e América Latina, enfim, tudo isso. Então, eu acho que vale a pena. Bom, indicação anotada. Eu espero que a gente volte a fazer mais episódios juntos. A gente não pode ficar tanto tempo sem se ver. E, bom, para você que acompanhou o episódio até aqui, espero que você tenha curtido. Compartilhe com seus amigos, deixe sua curtida e até a próxima.